Amém? Já estamos 9 horas e 30 minutos, prontos aqui para começar o versículo 2, versículo de bênção, muitas bênçãos nesse versículo. Amém? Dona Sandra, você tem um livro à sua disposição. Veja que tipo de livro que você gosta. Nós fizemos uma aposta hoje, quem quer entrar primeiro, será você ou será outra pessoa, tá? Eu falei, quem entrar primeiro vai ganhar um livro. Depois a gente conversa no culto, tá bom, Sandra? Bem, amados, deixa só. Vamos orar, né? Temos uma pessoa só, mas estamos já prontos para aquilo que Deus tem para as nossas vidas, né? Não, tem 5 pessoas. Opa, Rosângela já está aí, glória a Deus, a Vera, Elizabeth, amém. Opa, glória mesmo, Sandra. Eu falei assim, eu falei assim, a Jo vai entrar a Rosângela ou a Sandra Estica. Uma das duas vai entrar primeiro. Aí quando eu vi o primeiro aqui. Mas amém, tá? Mas a Rosângela também merece um bom livro, né? Porque ela sempre está aí presente, né? Vamos orar? Senhor, nós queremos colocar-nos diante de Ti nesse tempo novo, nesse mover profético que o Senhor tem trazido nas nossas vidas, Senhor. E agora, prepara os nossos corações para entendermos mais sobre esse salmo tão maravilhoso que é o Salmo 23, Senhor. Ensina-nos, ó Pai querido, as verdades desse versículo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amados, como eu falei, depois no final nós vamos juntar os nomes de Deus, tá? Então, algumas pessoas, pastor, nós estamos, por enquanto, destrinchando versículo por versículo dentro do que cada nome de Deus está representando. Então, a nossa questão toda aqui é realmente nos fazemos perceber, né, aquilo que o Senhor tem trazido à existência através desses versículos, que é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Amém? Bom, vamos lá, gente. O versículo 2, tá? O versículo 2, ele já começa a falar de alguma coisa que eu acho tremendo nos Salmos de Davi, de Asaf também, tá? Mas Asaf, ele é um pouco mais melancólico, né? Asaf, ele é um cara mais questionador, ele é um cara que... Eu costumo dizer que Asaf, para os meus alunos, né, de teologia bíblica, que o Asaf, ele está muito próximo de Abacuque, né? Abacuque também era um personagem, um profeta que ele tinha lá suas reclamações, suas indagações com Deus, né? E Asaf é a mesma coisa. Então, os salmos de Asaf falam de existência, mas às vezes fica muito só no questionamento. Mais eu veria a vingança a vingança sobre os ímpios, né? Mas Davi não. Davi ele entra em algumas questões assim muito profundas sobre sentimentos, sobre alma, sobre dor, sobre angústia, né? E ele vai trabalhando isso, tá? Como eu falei no primeiro versículo, nós não temos uma certeza absoluta da época exata que Davi escreveu esse salmo. Entende-se que esse salmo tenha sido escrito no momento de perseguição, no momento até de saudosismo ou lembrança que ele estava tendo do período que ele estava na casa do pai, porque se você ler alguns salmos e juntar esses salmos com os textos de reis e crônicas, você vai ver, e quem tem dificuldade nisso, existe uma Bíblia chamada Bíblia Cronológica. Ela é boa porque ela tem lá o salmo e tem lá mais ou menos a probabilidade de quando aconteceu os salmos. E aí você tem um background melhor para quem gosta de estudar, né? Porque é diferente você simplesmente ler algo, tá? Mas você saber quando e por que aquele algo foi escrito, tá? E é isso que essa Bíblia é uma Bíblia um pouco cara, mas é um investimento que é bom ser feito quando você quer entender essas questões. Então, quase todos os comentaristas, né, entendem que esse salmo foi escrito nesse momento que Davi teve muitas saudades. Davi questiona por que ele não podia estar em Jerusalém. Davi questiona em vários salmos, em vários outros momentos, por que ele não poderia estar com seus familiares. Enfim, então, se nós pensarmos desse momento, versículo 2, então, talvez no 1 ele fala, não, porque tudo está acontecendo, mas eu sei que Deus é o meu provedor. E já
imediatamente ele fala assim, mas ele cura o meu físico, ele cura a minha alma. Então, o versículo 2 é a cura do físico e a cura da alma. Nós já vamos adiantar isso que nós vamos estar percebendo. Mas é muito importante você entender isso aqui, ó. Isso aqui é fantástico. Isso aqui é um resumo do versículo 1 para você poder entrar exatamente no que o 2 vai nos dizer. Então, um resumo do versículo 1. Se o Deus eterno, nós estudamos esses nomes, o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso é o meu pastor, então nada me faltará. Tá? Ou se você quiser a versão que nós trabalhamos no hebraico, então eu não vou sentir falta de nada. Tá? Então, essa é a questão básica, não é necessariamente o não me faltará, mas é o não me faltará porque eu não vou sentir falta de nada, amém? Então, algumas versões do versículo 2, tá bom, gente? A King James atualizada. Em verdade, em verdes prados me faz descansar e para águas tranquilas me guia em paz. A João Ferreira atualizada, né? Deitar-me faz em verdes passos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas. A essa aqui, a RA também é uma revisada e atualizada. É João Ferreira, revisada e atualizada, tá? Ele me faz repousar em passos verdejantes, leva-me junto das águas de descanso. Tá? A revisada e atualizada, ela puxa mais para o hebraico, como a King James original, a britânica, tá ok? Ó, a versão católica, que é a famosa versão que eu sempre cito, uma boa tradução, que é a Nova Jerusalém. Em verdes prados ele me faz repousar, conduz-me junto às águas refrescantes. A NVI, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Tá? Essa confissão francesa, né, que é uma tradução francesa que eu peguei, porque está um pouquinho próximo do que nós estamos feito aqui, mas ela está mais próxima do que o Eugênio Peterson usa na Bíblia Mensagem. Né? Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas de tranquilidade ou às águas tranquilas, tá bom? Ok, amados, vamos pensar assim: qualquer perturbação, e nós falamos isso, tá? Ou intruso, qualquer situação, né, perturbadora, algum intruso que venha, assusta as ovelhas. São animais muito medrosos que não conseguem deitar-se a não ser que sintam totalmente seguro. Talvez fosse esta ideia que estava no coração de Davi, quando ele percebe que o seu rebanho ele só deitava, né, ou só ficava tranquilo quando ele oferecesse ou estava oferecendo total segurança às suas ovelhas. Então, ele faz uma analogia aqui, ó, da mesma maneira, vamos tentar pensar como ele, né? Da mesma maneira, tá? Que Davi olhava para as ovelhas e pensava assim, cara, o meu rebanho só descansava quando eu realmente certificava ou deixava ela ciente que estava tudo tranquilo. A mesma coisa sou eu com Deus. Senhor, eu só vou me deitar quando eu tiver essa certeza. Só que ele fala já no versículo 1 que ele tem essa certeza. Então não é uma dúvida que está sendo levantada aqui, tá? É algo que realmente está no coração dele. Eu tenho plena certeza do que está me acontecendo. Por eu ter plena certeza do que está me acontecendo, então eu posso dizer que realmente eu descanso totalmente em paz. Então, essa é a fundamentação do versículo, tá? Eu descanso em paz e eu estou tranquilo. Então, o que nós teríamos nesse versículo? Para didaticamente ajudar mais, é como se você tivesse um prato, né? Uma bandeja que Deus está nos oferecendo, tá? E nessa bandeja nós tivéssemos, ou nós temos, né, as duas promessas desse versículo. Então, nesse versículo, somente o versículo 2, nós temos duas promessas que vão literalmente acompanhar todo o estudo de hoje, tá, gente? Então, somente nesses dois versículos. Qual que é a primeira promessa? A primeira promessa é essa aqui. Deus fala, ou Davi está falando que ele, né, é conduzido por Deus para verdes passos. Davi sabia da importância, né, de uma vegetação boa para as ovelhas, significa ovelhas fortes, com forças, enfim, sobrevivência. Aqui nós temos a questão física, né, que Davi está falando.
E aí nós temos também um outro ponto, tá? Que é o ponto onde Davi fala que o Senhor também me leva às águas tranquilas. Então, nesse versículo, nós temos duas verdades que deveriam acompanhar o meu dia a dia. Primeiro, Deus tem verde espaço, ou seja, a restauração física. Nós vamos falar um pouco mais, tá? A restauração física, tá? Mas Deus também tem a cura na minha alma. Então, Davi, ele se sentia naquele momento de perseguição, tá? Ou mesmo no momento que ele estava cuidando do rebanho do seu pai, mas vamos pensar no momento de perseguição, que é o mais aceito. Davi, naquele momento, ele senta, talvez, ele começa a refletir por saudade ou não, tá? Aquele saudosismo que às vezes bate, né? Quando nós estamos longe da casa do pai, nesse sentido até figurado, né? E alegórico do que nós estamos falando. Aí Davi fala assim sobre, nossa, eu tinha o maior cuidado com as minhas ovelhas, eu fazia questão de levá-las em lugares bons. Às vezes, se você for ver a história, né, e tem um livro chamado O Cotidiano dos Dias na época de Jesus, depois do Velho Testamento, na época de Abraão, e desse período de pastorio em Israel, que às vezes o pastor, para poder alcançar uma boa pastagem, ele tinha que andar muito com essas ovelhas, tá? Mas as ovelhas seguiam. Por que as ovelhas seguiam? As ovelhas seguiam porque as ovelhas sabiam que depois, né, de uma caminhada, elas iriam encontrar pastos verdejantes. E além de matar a fome, elas iriam ter força para retornar e assim viver esse dia. Talvez aqui seja, gente, uma questão, e eu vou citar um pouco Abacuque, porque eu terminei de ler essa semana um livro que eu gostei muito, né? Na Sala de Espera, é uma analogia do livro de Abacuque, e eu vejo assim que muitas pessoas estão nessa sala de espera, né? No sentido espiritual, psicossomático, né? Nessa sala de espera das incertezas, nessa sala de espera do como vai ser depois dessa quarentena, nessa sala de espera, o que nós vamos fazer. Então, Abacuque fala muito isso que Davi talvez está nos ensinando, né? Que Deus tem o melhor, Deus tem pastos verdejantes, ou seja, Ele pode nos fortalecer. E ao mesmo tempo, Ele vai curar as nossas feridas, né? Que é Abacuque 3, né? Quando Deus realmente cura a ansiedade do profeta. Enfim, duas verdades que nós encontramos nesse versículo que nós precisamos entender. Então, eu tentei fazer aqui, gente, uma analogia de como que era a mentalidade de Davi, tá? Então a seta principal lá, ele era um adorador, tem uma nota musical. Por ele ser um adorador, ele estava o quê? Ele estava sempre disposto a tocar o seu instrumento, que era a harpa, e o outro estava disposto através dos salmos, né? Ele mesmo escreve muitos salmos. Quando ele está já em Jerusalém, ele leva muitos salmos dele para Asaf, para quem não sabe, ou para os filhos de Coré, e eles pedem, e Davi pede como rei para que aqueles escritos deles sejam colocados notas, né, e usados como cânticos. Tá? Então Davi sabia que de uma nota musical que era o salmo poderia sair uma verdadeira adoração. E aí Davi entendia que isso era a conexão. Isso aqui eu tentei uma nuvem, né? Mostrando que nós somos conectados nas regiões celestiais, tá? Opa, o Kiko está aqui assistindo. Kiko, o Kiko, lá de Curitiba, gente, quando nós começamos o aulão lá, ele era às 9h30 também, ele passava todo domingo às 9h10, 9h15, me apanhava para nós irmos lá na Monte Abrão, Curitiba, estudar, né? Bom tempo, né, Kiko? Só que ali nós estudamos, por ser uma turma mais jovem, nós estudamos muito sobre ufologia dentro do livro de Daniel e Ezequiel. Eram umas discussões assim muito bacanas, tá? Mas voltando aqui, então, uma das questões que os Salmos de Davi vai mostrar é essa conexão com as regiões celestiais, que é o pensamento de Paulo. Então, uma das coisas que eu acho fantástico, quando eu dou aula de hermenêutica bíblica para os meus alunos, eu falo assim, ó, gente, vocês conseguem interligar toda a Bíblia. Vocês conseguem pegar Davi, colocar ele em Paulo, pegar Paulo, colocar em Ezequiel, enfim, vocês conseguem fazer esse emaranhado. E aqui está uma das provas, né? Quando Davi está dizendo assim que através do louvor ou do pensamento, da nota musical, né, ele consegue conectar-se com os céus ou com as regiões celestiais, que é uma expressão que Paulo vai usar. Aí Davi tinha certeza que vinha a providência.
Então, a providência de Deus não era simplesmente porque Deus é bom. Davi sabia que Deus é bom todo o tempo. Mas Davi sabia também que para que isso acontecesse, deveria haver, tá, uma certeza de que essa provisão era uma bondade e misericórdia de Deus, mas também era uma consequência do meu caminhar com Deus. Que é aquilo que Moisés vai falar em Deuteronômio. Olha, vocês querem ser abençoados? Jóia, então vocês procurem andar com Deus. Vocês querem ser abençoados? Então procure cumprir os mandamentos, tá? E os estatutos, né? Então, Deus é provedor. É isso que Davi tinha em seu coração com plena convicção. E é por isso que todo o Salmo 23, nós vamos usar muito essa palavra e repeti-la constantemente, porque é o background desse salmo. Deus é o meu provedor. Deus é aquele que providencia todas as coisas que eu preciso. Então, quando você pensa nisso, Davi está fazendo uma ligação da seguinte maneira. Bom, se ele é meu provedor, ele provei o quê? Qual que é a primeira questão? A primeira promessa, né? Verde espaço. Então, Davi emprega uma linguagem eloquente para exprimir como visualiza o grande zelo que Deus tem para com o seu povo. Então, quando Davi usa essa expressão verdes pastos ou pastos verdejantes em algumas traduções, Davi está falando assim, olha, eu quero expressar aqui o cuidado de Deus. Tá? Da mesma maneira que eu tive um cuidado com o meu rebanho. E aí Davi sempre tem a ideia, talvez, eu tentei colocar um milho aí, que não sei se vocês sabem, a palavra milho, né? Tem uma ideia de prosperidade, tá? E de riqueza. Então, quando você trabalha isso, Davi está dizendo o seguinte, ó, nesses passos verdejantes, Deus está suprindo toda a minha necessidade física. Tá? Nesses passos verdejantes. E o que seria essa necessidade física? Gente, nós podemos pegar, tanto é que milho tem a expressão, você pode ver que a Cabala introduziu isso, milho significa riqueza, né? O pessoal até brinca, né, por causa do nome de um milho grande é 1 milhão. Não, não tem nada a ver com a etimologia, mesmo porque milho em outras línguas não é milhão, tá? Então, assim, mas é de kibbutz, a palavra kibbutz vem dessa etimologia de milho, que Deus fazer um deserto florescer. Esta é a ideia. Tá? Então, quando Davi fala de passos verdejantes, ele não está só falando de Deus dar uma vitamina D com um componente ou algum complexo, né, vitamínico, com várias as vitaminas, sais minerais, proteína que nós precisamos. Não, Davi está falando muito além. Davi está falando das necessidades do dia a dia, das necessidades financeiras, das necessidades, tá, que para ele é fundamental. Nós precisamos entender que Deus sabe, o próprio Filho, sendo homem, soube disso, por isso que quando ele alimenta aquela multidão, ele fala uma palavra no grego lá para os seus discípulos, não é bom, né, que eles, na tradução em português, não é bom que nós dispensamos essa multidão com fome. A expressão ali é, eles não vão ter força suficiente e nem recurso para comprar nada. Então, Deus também tem a preocupação com o nosso físico, o nosso cotidiano, com a nossa prosperidade, com a nossa riqueza financeira. Deus também tem essa preocupação. Mas também Deus tem a preocupação de trabalhar a nossa alma, o nosso sentimento. E essa é a ideia de Davi. Por isso que ele vai usar a palavra águas tranquilas, ovelhas receiam, ou seja, eles é um verdadeiro recreio, né? Quando eles têm águas tranquilas. Então, vê lá. As ovelhas receiam, têm medo, né, de águas ou rios turbulentos. Mas pode ficar sossegado porque Deus a supre com águas tranquilas. Então, essa frase eu tirei do Philip Keller. Philip Keller é um autor muito bacana. Ele tem um livro antigo chamado Relendo o Salmo 23, tá? Da editora Betânia, uma editora antiguíssima, né? Daqui de Belo Horizonte. Então, nesse livro, o Tim Keller fala assim que quando as águas estão em movimento, as ovelhas têm medo de entrar. Ele está fazendo uma leitura de uma ovelha física, né, de um rebanho. Mas quando a água está parada, tranquila, elas entram sossegadamente, elas entram com tranquilidade. Essa é a expressão que Davi está colocando, que essas águas, né, que Deus providenciou, essas águas que Deus providencia, ela vai curar o quê? A nossa alma. Então nós temos aqui o nosso físico e nós temos aqui a nossa alma, nossos sentimentos, né? Por isso que talvez Davi é a pessoa que mais usou a expressão, né? Aquieta-te, ó minha alma,
espere em Deus, ó minha alma, né? As convicções que Davi tinha. Então, verdes pastos e águas tranquilas, né? Ou pastos verdejantes, nesse lugar o Senhor me dá o melhor que o Senhor tem para a minha vida, mas ao mesmo tempo o Senhor refrigera a minha alma. Vamos contextualizar? É aquele momento que você entende que aqui na cidade de Uberlândia, onde você está, ou lá em Campo Grande, qualquer outro lugar, em Curitiba, né, Kiko? Você entende que Deus tem o melhor para a tua vida, mesmo que você não consiga talvez estar percebendo nesse momento, mesmo que há uma inquietação em sua alma, mas você entende, não, Deus tem o melhor para a minha vida, eu creio nessa verdade. Davi, ele descansava aí. Como eu disse no começo do estudo, eu terminei de ler esse livro essa semana, na sala de espera, né? Onde o autor faz uma analogia com o livro de Abacuque. E é mais ou menos isso. Você vê nos dois primeiros capítulos de Abacuque inquieto, inquieto com uma série de situações que ele via que as promessas de Deus não estavam sendo cumpridas, e ele fica muito mais indignado quando Deus fala o seguinte: elas não estão sendo cumpridas, eu não estou dando passos verdejantes, e tem mais, eu vou trazer os babilônicos para julgar vocês, tá? E aí, naquela inquietação, o que o Abacuque vai descansar no capítulo 3, tá? É por isso que ele fala, ainda que não haja, vamos colocar na linguagem de Davi, ainda que não haja pastos verdes ou águas tranquilas, a minha alma esperará no Senhor. Essa palavra esperar, gente, é a palavra eu tenho convicção de que Deus tem o melhor para a minha vida. No hebraico, você só espera com esperança, ou do verbo esperançar, né? Não porque esperança é uma coisa muito relativa na linguagem do português, mas na linguagem da etimologia da palavra, significa esperançar, tá? Significa você ter convicções. Então, quando você coloca isso daqui, você trabalha esta verdade de uma maneira tremenda. Deus é o nosso provedor, Ele é o provedor de pastos verdes e Ele é o provedor de águas tranquilas. Então, gente, é muito importante, eu vou repetir isso aqui, que você entenda isso aqui, ó, bem rapidamente. A questão de Davi está nesse descanso, né, e nós falamos da expressão milho, né, que significa prosperidade, riqueza financeira para o nosso físico, a tranquilidade das águas, né, que traz cura para a alma, tá? E isso era a convicção de Davi. Então, quando Davi fala isso, ele pode dizer assim, então o Senhor pode me fazer deitar-me, ou seja, o Senhor vai me deitar. E a palavra deitar é a palavra rabat, que significa, olha só, da onde que vem isso? Colocar no colo materno. Mas também o Lextan, né, que é tem o Strong, é colocar no colo materno, tá? O Lextan traz uma definição da etimologia dessa palavra que eu amei muito. Traz vida à minha alma. Para mim, gente, os dois fazem sentido. Se eu pegar a etimologia nua da palavra, como a gente fala assim em português, né? Você pode dizer que Davi estava se sentindo como sendo colocado no colo paterno, né? De paternidade, colo do pai, né? Traz segurança. E aqui, gente, nós precisamos entender que na cultura hebraica, a questão, opa, Priscila Cunha está aí, Deus abençoe. Não sei se é da fitinha ou não, mas Deus abençoe os lacinhos, em nome de Jesus. E quando você coloca essa questão assim na etimologia hebraica, a expressão paternidade é muito forte. A expressão paternidade é muito forte, tá? Porque significa segurança, estabilidade. Por isso que talvez quando a figura do pai é resgatado como sacerdote, não é num sentido machista, que hoje muitas vezes, né, de sexismo, né, que é combatido nos dias atuais, mas é muito mais no sentido de segurança. E tanto é que a figura do pai sempre foi a figura da pessoa mais forte, a pessoa que ia para fora com o rebanho, a pessoa que cuidava esse rebanho e tudo mais, entendeu? É tremendo essa expressão estar no colo do pai, mas também é tremendo a ideia dessa expressão de que a minha alma está em paz. Então Davi fala assim, ó, se eu posso deitar, por isso que eu coloquei lá nos primeiros, né? É, é, tá, dos lacinhos, amém. Que lá atrás, no começo, tá? Davi, eu coloquei que uma ovelha só se deitava quando ela tivesse absoluta certeza da segurança. Então, Davi, é como se Davi falasse, ó, eu vou dormir, eu vou deitar. Porque, amado, pensa bem, você está sendo perseguido, você está no meio do deserto, tá? Com uma série de situações, correndo risco de emboscada. Aí você simplesmente dorme. Eu acho que nós dormimos de cansaço, né? Tendo aqueles
aqueles choques, né, de acordar de vez em quando. Davi fala, não, eu vou dormir porque o Senhor traz paz à minha alma. Esse aqui é o verdadeiro Prozac dos céus, né? Águas que traz paz à minha alma. Prozac é um remédio, né? Tá? Então, assim, o que nós podemos trabalhar aqui? Primeiro lugar, Deus era a certeza de Davi. Davi tinha certeza de quem era o seu Deus. Talvez uma das coisas que nós temos muitas falhas nesse tempo, amado, é de quem é esse Deus. Porque houve um momento que nós ouvimos e aprendemos e fomos ensinados que esse Deus é quase que um parente do gênio da lâmpada mágica de Aladim. Que você pode fazer os pedidos que ele vai atender. Mas quando você começa a caminhar na palavra de Deus, Deus não está para atender pedidos. A principal preocupação de Deus era relacionamento. Deus sempre buscou relacionamento. Os pedidos eram consequência. Então, a certeza que Davi tinha, por isso que o Salmo 23, como eu disse, nós lá no último, nós vamos juntar os nomes de versículo por versículo, e vocês vão ver que palavra profética que nós temos, tá? Então, a certeza de Davi era de que ele sabia quem era o seu Deus. Ele conhecia o seu Deus, por isso que ele usava a expressão meu Deus. Como ele usava essa expressão, a palavra maiá do hebraico, significa intimidade. Então é como Davi estava falando, olha, eu sei quem é o meu Deus e eu tenho relacionamento com esse Deus. Tá? Então a igreja às vezes até conhece Deus. Deus é todo poderoso, Deus é mais forte, Deus é onipresente, Deus é onipotente. Amém. Mas qual é o tempo de relacionamento que você tem com esse Deus? Hã? Qual é o tempo que você para se aquietar diante desse Deus? Qual é o tempo que você para tomar um chimarrão, né? No meu caso, eu amo. E enquanto eu estou ali tomando aquele chimarrão, que às vezes você não pode tomar rápido, senão você queima a língua, né? Mas devagar você vai meditando nas coisas do Senhor. Não precisa tomar chimarrão, mas às vezes assim você... É que hoje o tempo está friozinho, tá, gente? Com certeza uma pessoa ia levar chimarrão lá no aulão, lá da igreja, para o pastor. Porque esse tempo está muito propício para um chimarrão, tá? Mas voltando. Então você tem essa ideia muito forte que Davi nos apresenta. Ó, eu sei quem é o meu Deus, mas eu tenho relacionamento com esse Deus. Por isso que Davi podia dizer, Deus é o meu tudo. Então, esse tudo é a expressão da provisão, ou esse Deus ser o meu provedor. Então, há três, né? Eu tentei fazer aqui nem sei que figura que saiu, mas eu tentei montar essa tríade, né? A primeiro lugar, quem é o nosso Deus? A segunda questão, qual é o nosso relacionamento com esse Deus? E a terceira questão, descanse na provisão desse Deus. Então, é aquele momento que você tem certeza quem é o seu Deus, você tem relacionamento com o seu Deus, e por isso você descansa nessa certeza desse Deus. É assim, são as convicções, né, que nós precisamos ter no dia a dia e avançarmos nesse dia. Então, o que nós precisamos pensar? Em primeiro lugar, os sonhos refeitos. Eu coloquei o deserto de Negev, eu já vou falar sobre ele, tá? A energia refeita, Deus me fortalece. A força para continuar, serei um renovo. Por que eu coloquei aqui a questão do Negev? Existe uma possibilidade muito forte, gente, de que Davi escreveu esse salmo na primavera. Tá? Caso seja verdade, e ele está naquele processo de esconderijo, ele estava próximo da região do Negev. A região do Negev, gente, era, em primeiro lugar, antes da primavera, um período muito ruim. Tá? Só que quando começava a primavera, os primeiros raios solares, o Negev começava a descongelar. E o descongelamento do Negev, da montanha, né, daquele morro, trazia aquela água geladinha. Então, assim, é uma coisa assim fenomenal, porque você pode pensar, não, mas o deserto ia esquentar a água, não. Até hoje, quem for nesse período de gelo, que o pessoal fala do Negev, é uma coisa impressionante. Tem uma figura no YouTube, porque quem já viu uma correnteza de água, né, quando ela vem, ela vem assim de uma forma tão repentina e enche. Então, é como se ele estivesse no lugar que era um lago, de repente, uma fração de segundo, aquilo começa a encher de água. E águas geladinhas. Então, por isso que eu coloquei aqui, né? Muitas pessoas, nesse momento, elas podiam dizer, literalmente, eu tenho os meus sonhos refeitos, né? E ao beber dessa água, essa água trazia vida ao deserto.
É aquilo que Isaías 35 vai falar, né, que o deserto florescerá com a figura de Jesus, que é a água da vida. Então veja só, quando Jesus fala eu sou a água da vida, ele está dizendo duas verdades. A primeira, num contexto hebraico, tá? A água é fundamental para que qualquer deserto se torne manancial e, consequentemente, grama será um lugar frutífero em todos os sentidos, tá? Mas também tem o sentido de que toda a minha sede existencial será suprida. Por isso que Jesus fala para aquela mulher, olha, se você beber desta água, nunca mais você vai ter sede. Não é no sentido de nunca mais querer água, nós já estudamos, nós sabemos perfeitamente isso, tá? E com certeza, todo o deserto sendo refeito, toda a plantação ou todo aquele lugar se tornando frutífero, nós podemos dizer que as nossas energias são refeitas. E a partir do momento que as nossas energias são refeitas, eu posso continuar declarando que eu seria um renovo do Senhor. Como é que seria isso na prática? Na prática seria, o Senhor é meu pastor e Ele me dá refrigério na minha alma e força física. Tá? Então eu vou refer os meus sonhos, eu vou voltar a apresentar a minha família a Deus, meus filhos, a minha esposa, os meus pais, os meus negócios, eu vou rever os meus sonhos, tá? E Deus me fortalecerá nessa caminhada, porque eu creio nas promessas de Deus, eu creio que Ele é o meu provedor. Então, o que me resta fazer é apenas continuar com essa proposta, com essa força, tá? É aquele momento que eu continuo dizendo, Senhor, eu não vi ainda, mas eu creio, tá? Uma das frases que eu tirei deste livro que eu li essa semana, ele fala assim, né, de pessoas na sala de espera dos hospitais. E às vezes, assim, quando um médico faz um movimento, né, aquela expectativa, será que é uma notícia boa? Será que é uma notícia ruim? Quando o médico que nos atendeu, que atendeu a pessoa, vem na direção, né, daquele que está lá na sala de espera, quantas dúvidas, questionamentos, expectativas gera no coração dessa pessoa. Davi fala o seguinte, olha, eu não tenho nenhuma expectativa, eu não tenho nenhuma abalo nas minhas emoções, porque eu sei quem é o médico dos médicos que está cuidando da minha situação. E eu sei que ele é o provedor, ele é Yehovah, se lembra no primeiro versículo, a palavra no hebraico que ele usa, que é uma junção de Yahvé com Ahá. Então, ele é o meu provedor, ele é que traz à existência todas as coisas. Essa palavra Yehovah, ela aparece só no Salmo 23, mas uma possível etimologia dela aparece lá para Abraão, quando Deus fala assim, Abraão, eu vou trazer uma nação, eu vou trazer de volta. E essa mesma ideia é usada lá em Ezequiel, mesma palavra no hebraico. Eu sou o Senhor, Ezequiel, no Vale dos Ossos Secos, tá? Eu sou o Senhor e eu posso trazer uma nação num dia, eu posso fazer esses ossos voltarem a ter vida. Então, essa é a certeza que eu e você precisamos ter na sala de esperas da vida. Tá? Eu tenho a certeza de que os meus sonhos serão refeitos, eu tenho a certeza que Deus me fortalece, eu tenho a certeza que eu serei renovado para continuar essa caminhada com Deus. Por que eu sei? Porque Ele tem, em primeiro lugar, pastos verdes ou verdes pastos, ou pastos verdejantes. A palavra navar significa habitar em segurança, um lugar belo. No original, gente, o que Davi está falando, que essa palavra navar, ela significa literalmente, é a ideia de Isaías 35, tá? É um manancial de coisas bonitas, é um manancial frutífero. Então, ele não, nós traduzimos como passo verdejante, porque é uma das possibilidades também, mas eu penso muito mais da ideia que Davi está trazendo para nós. Olha, não é apenas um passo verdejante, mas é um lugar belíssimo que Deus tem para nós. Aquela expressão que Deus sempre tem o melhor. Que às vezes nós falamos, que às vezes nós cantamos, mas nem sempre nós entendemos que é verdadeiro. Nós declaramos Deus tem o melhor, nós cremos que Deus tem o melhor, mas parece que na prática nos falta essas convicções de nós estarmos nessa sala de espera. Eu vou citar bastante porque é o livro que eu terminei de ler. Nessa sala de espera da vida, crendo que o médico dos médicos está guardando e cuidando de nós, né? Eu mostrei isso aqui para a Ângela falou, nossa, você fez um pneu. Não, gente, isso aqui não é um pneu. Eu tentei fazer um holofote, tá? Mas não deu certo. Mas
como se fosse alguma coisa para iluminar aqui. Então, com muito sacrifício, não é um pneu, é um holofote, e é como se Davi tivesse com uma lanterna colocando luz naquilo que ele já sabia. O que que Davi sabia? Davi sabia isso aqui. Então, nos primeiros dias de abril, a vegetação recente oferece um espetáculo maravilhoso, um esplendor verde, né? Um tipo de mosaico multicolorido, excelente para a pastagem dos rebanhos, consequência do degelo do Negev. Olha só, gente, olha a harmonia de Deus. Eu sei que Deus fez num dia, mas eu gosto de pensar, Deus falando assim, rapaz, aqui tá muito deserto, eu vou precisar. Só que esse deserto vai ser importante. Eu me lembro uma vez que eu preguei sobre as 4 estações, né? E que também o período do verão, que é um período muito forte, é importante. Ele tem também a razão de existir, tá? Não é só para destruir a terra, não. Muitas vezes, nesse renovo, essa plantação que surge após, ela surge muito melhor, muito mais forte, tá? Então, eu imagino Deus olhando para aquilo lá e pensando assim, eu preciso fazer isso aqui virar um oásis, né? Multicolorido, um verdadeiro manancial, né? Mas como é que eu vou fazer água aqui? Ah, ele olha para o Negueb e falei, já sei, cara, vou soprar, vou te congelar e depois eu vou fazer você descongelar e as suas águas vão fazer a diferença aqui, né? O outro holofote, isso obriga os pastores a seguirem uma cansativa peregrinação em busca de passos verdes, tá? Então, Davi sabia disso. Davi sabia que distante da casa do pai dele, tá? O Negev já estava, vamos pensar naquele quadro, já estava degelando, então ele sabia que ele encontraria águas e uma boa vegetação, mas ele sabia que era uma longa caminhada. Só aqui, gente, nós poderíamos ficar caminhando no dia a dia da nossa vida com Deus. Por quê? Porque às vezes nós queremos esses pastos verdejantes, né? E eu acho que você deve tê-lo mesmo e você deve desejá-lo, mas às vezes nós não queremos pagar o preço de sairmos da zona de conforto. Nós temos, isso eu já digo para os jovens, foi feita uma pesquisa, eu preguei isso há alguns meses, acho que foi o ano passado, foi feita uma pesquisa de que um jovem uma pessoa entre 17 e até 27 ou 28 anos, ou seja, 10 anos, ele gasta nas redes sociais um absurdo de 3 a 4 horas por dia, somando os pecadinhos, né? Ele entra aqui, fica 5 minutos. Tenta colocar um cronômetro quando você começa a ver as redes sociais. No mínimo, vai de 10 a 15 minutos, tá, gente? Então aí você vai somando durante o dia daí. E é interessante que essa situação às vezes não acontece na nossa relação com Deus. Então eu vejo pessoas que querem a bênção, mas não são capazes de dizer, esse tempo eu estarei com o Senhor. Eu vou ler o Salmo, eu vou meditar na palavra do Senhor, eu vou buscar a presença do Senhor. Então, isso nós precisamos avançar. Então, ele, Davi, vai dizer uma expressão, tá? Que é uma expressão que eu não vou aprofundar nela, mas só para nós entendermos que é a mesma impressão, tá? Que é a palavra menushar, que vem de menar, né, que é a palavra menar, que é a palavra consolar, tá? Que no grego seria parakletai, tá? Então é uma alusão ao Espírito Santo? Não necessariamente, mas é uma alusão de um lugar que vai trazer consolo. A palavra consolação, tanto no hebraico, gente, quanto no grego, ela tem uma ideia de me trazer tudo que me é de direito e ao mesmo tempo descanso para minha alma. Eu gosto muito da etimologia dessa palavra menushá, que é a mesma etimologia da palavra paracleto, tá? É um tipo de comando jurídico que a pessoa tinha e ela ia para a cadeia quando o prisioneiro fosse ser solto, tá? Aquele prisioneiro estava sendo solto, quando ele saísse da cadeia, essa pessoa que exercia esse papel de menuchar ou do paracleto, diria o seguinte, olha, tá aqui todos os teus bens, nesse período que você esteve preso, nós cuidamos e ele esteve melhor ainda. Então eu vou te ensinar agora exatamente o que aconteceu. É essa ideia. Então aqui é como se o Senhor estivesse falando, Silas, quando eu tirei você do lamaçal do pecado, quando eu tirei Monte Hebrão, quando eu tirei você das amarras do diabo, eu te trouxe para um lugar de descanso.
mas eu te trouxe um lugar também onde aquilo que eu prometi nas regiões celestiais para a vida de vocês, eu vou trazer à existência. Essa é uma das verdades, meu amado, que acompanha a minha vida. Tá? É a certeza do Menushá de Deus, a certeza que Deus vai consolar a minha alma. Porque a nossa ideia de consolar a alma é alguém que bate, ai tadinho, Silas, tá muito, nossa, Monte Hebron, como foi difícil, como é difícil. Não. O consolar de Deus é o que nós estamos colhendo hoje. É como se lá na Cesar Alvim, quando enfrentando algumas situações, quem está há tempo conosco sabe de tudo, e o Deus falasse, não, não, Monte Hebron, aguenta firme, que eu serei o consolador de vocês. Aí, de repente, a gente acha, então Deus vai punir os fofoqueiros, Deus vai... Não, Deus vai não fazer nada disso. Eu simplesmente vou dar um lugar para vocês, e nesse lugar vocês vão constituir a minha casa, eu vou dar o melhor para a vida de vocês neste lugar, papapá, papapá. E para sua família em específico, papapá. Vocês estão entendendo? Então, assim, esse papapá são muitas coisas, tá, gente? Então, essa é a ideia da palavra. Então, quando Davi fala, ele tem verdes pastos e águas que refrigeram a minha alma, ele não fala, oh, vai lá, Davi, vai lá. Davi está dizendo, ele me leva. Ainda, né, tem essa, ele me dá o melhor, me dá a restauração física, ele me dá restauração na minha alma, mas ele fala, Silas, vamos lá. Silas, permaneça fiel, você só tem a ganhar. Monte Hebron, fica firme, você só tem a ganhar. É verdade, não, Monte Hebron está com Deus, através de pessoas fiéis que têm o coração nessa obra. Glória a Deus por isso. Quem tem ouvidos, ouça. Então, assim, quando você começa a olhar para essa verdade, você começa literalmente se beneficiar do melhor de Deus. Porque aí você tem a força física e você tem a restauração dos seus sonhos e da sua alma, tá bom? Como é que seria mais ou menos isso? Então, Davi tinha essa certeza. O Senhor nos faz repousar, o Senhor me faz repousar. Essa certeza de Davi levava ele a vivenciar isso. Ó. Ele não apenas nos provê alimento e água. Então, Davi sabia, ó, ele tem a provisão do alimento e água, mas Davi sabia também que ele tinha o quê? Nos conduz às suas fontes de provisão e me faz descansar. Então, ele não apenas tem a água, tá aí o alimento, mas ele me conduz para esse lugar. Então, por isso que essas questões, essas duas questões, que elas estão interligadas. Então, Davi fala, o Senhor me faz repousar. Ele tem o melhor para o meu físico, ele tem o melhor para a minha alma, e ele mansamente, ele me conduz para esse lugar. Mansamente, ele me faz encontrar este lugar de descanso e de refrigério que o Senhor tem para a minha vida. Então, para você entender, essa é a pirâmide de Maslow, ou Maslow, tá? Eu não fiz ela completa, tá ok? Mas esse cidadão, que é um sociólogo, tá? Ele, e um economista, ele vai escrever muito. E muitas pessoas que já fizeram faculdade, estudaram um pouco sobre economia, né? Já ouviu falar dessa pirâmide de Maslow, que é a questão das necessidades humanas. Eu escolhi algumas só para nós encaixarmos dentro do Salmo, que eram as que Davi estava tendo, tá bom? A primeira situação era a segurança. O Maslow fala assim que a primeira coisa que o ser humano busca na vida é segurança, tá? E quando Davi fala, ou Davi pensa, Davi nem sabia desse cara, né? Mas não vamos pensar se Davi estivesse pensando como ele, que é a primeira base da pirâmide, Davi poderia, não, é verdade. Deus me dá segurança. Sabe por quê? Quando eu preciso descansar, ele providencia um leito suave, passos verdejantes, onde refrigera a minha alma. Então, Davi, você tem segurança? Em Deus eu tenho segurança. Então, a primeira necessidade humana, tá, segundo esse cara, tá, e uma vez, 2 domingos atrás, né, quando eu preguei sobre as tentações de Cristo, lá em Mateus, foi domingo passado, domingo retrasado, 3 domingos atrás, tá? Contando o domingo de hoje. E eu mostrei lá essa pirâmide, tá, gente? Que está lá no Facebook ou no YouTube da igreja. Então você pode ver lá. Então, só ela tem mais 2 graduações que eu não quis colocar aqui porque eu estou preocupado com o Salmo 23. Então, a primeira questão que esse cara fala e que os políticos vão usar, por isso que a primeira promessa dos políticos está lá em segurança, eu quero trazer segurança, eu quero trazer segurança. Davi fala, não, quem me dá segurança é Deus.
A segunda base da pirâmide é a autoestima, tá? A necessidade da pessoa se sentir completa. E com o psicólogo, gente, uma das maiores frustrações que a humanidade tem passado hoje é a autoestima baixa. E sabe por quê? Por causa das redes sociais. As redes sociais têm causado muito mais pessoas com transtornos nessa área de autoestima do que propriamente um aplicativo de lazer. Porque tem pessoas que olham e dizem, nossa, mas ele comprou um carro novo. Nossa, o fulano de tal está aqui, ó, nessa praia, ele foi viajar e eu estou aqui nessa pendura, eu estou aqui nessa. E isso gera um sentimento inadequado de ciúmes e inveja. E muitas vezes faz com que a pessoa se sinta desprezada, até por Deus. Porque como essas pessoas têm os valores seculares, né, elas não entendem o que é essa autoestima. Sabe o que Davi teria para responder para nós? Se na segurança ele diz, Deus me dá um lugar suave para descansar, aqui ele fala assim, na minha autoestima, quando eu preciso de água, ele leva minhas melhores fontes. O Davi está dizendo o seguinte, ó, tudo que eu preciso, Deus provê para mim e provê do melhor, tá? Eu coloquei a água aqui porque a água vai simbolizar, e vocês vão ver no último slide, a cura ou a necessidade da nossa alma. Então, o Davi fala assim, olha, a minha autoestima, ela é resolvida no refrigério da minha alma. Por isso que algumas traduções refrigera a minha alma. E a base da pirâmide, tá? Já teria duas outras aqui, tá? Mas é a autorrealização, que é aquele um momento que a pessoa passou pela segurança, lidou com a autoestima, e aí ela está num momento assim que ela fala assim, olha, eu estou totalmente realizado, né? Que é aquela questão do sucesso. Por isso que se fala muito sobre o sucesso, tá bom? E quando você vai perguntar para Davi, então, Davi, qual é a convicção ou a certeza do teu sucesso? De novo, ele vai responder, o meu provedor. Então, Davi fala assim: olha, gente, quando eu preciso de descanso, ele providencia um leito. Quando eu preciso trabalhar minha autoestima, ele tem uma água que cura a minha alma, meus sentimentos. Porque ele é o meu provedor. Então, se ele é o meu provedor, eu encontro descanso nele. Então, essa pirâmide, que é a pirâmide de Maslow, né, que é a pirâmide que o coaching tem usado, o pessoal de neurolinguística tem usado, Davi falou, não, peraí, gente, vocês estão colocando segurança no carro, na casa, no salário, a minha segurança está em Deus. Vocês estão colocando a autoestima, todo mundo curtir a sua vida no Facebook, você ser um cara realizado em várias áreas. Não, 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 não. A minha alma é curada com as águas que Deus coloca sobre a minha vida. Lembrando que a água que Deus providenciou, nós já vamos ver, é Jesus. Eu sou a água da vida. Tá? E aí o Davi fala, não, vocês estão falando em autorrealização, que é fazer o Master Coach, ou em algumas questões de pirâmide, se alcançar lá, né, ser de ouro, ser platina, aquelas coisas todas, desde o Amway da vida, lá de trás, né, de 1990, o Brasil foi bombardeado pela palavra Amway, né, todo mundo queria, aí depois nós tivemos Rinodê da vida, tudo mais. Então, essas pessoas em busca dessa autorrealização. E Davi fala, não, a minha autorrealização está em Deus. Todas as coisas que eu vou precisar, tudo aquilo que eu necessito está em Deus. Então, quando Davi pensa nisso, gente, ele fala sobre essas águas tranquilas, que é a palavra nahal, significa conduzir com cuidado uma pessoa a um lugar de descanso. Veja só, lá atrás ele me leva, né, mansamente, com segurança, a um lugar que vai me trazer descanso. Então, a ideia de Davi está aqui, ó, gente. O pasto e as águas que Deus providencia tem por alvo, tá, os que têm sede e fome de justiça. Por isso que Jesus fala, se aquele que tiver fome e sede de justiça, eles serão saciados e terão fartura. Ou seja, de ouvir a palavra de Deus. Veja só, Mateus 5,6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Amós 8,1. Tá? Eis que vem dias, diz o Senhor, que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem de sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Isaías 55,2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, tá? E comei o que é bom, e a vossa alma se deleitará com a gordura. Os veganos aqui me perdoem essa expressão gordura, e aqueles que estão fazendo
regime, tá? Não é que comer a parte gordurosa, mas a gordura no hebraico significa algo prazeroso, né? Quem gosta de bom churrasco sabe o que eu estou falando. Mas a ideia aqui por detrás, gente, nesses versículos, é a ideia que Davi está falando. Deus me leva para pastos verdejantes e águas tranquilas. Aí Jesus lá na frente fala assim: olha, mas você tem fome e sede? Fome desses pastos verdejantes e sede dessas águas tranquilas? Por isso que esses três versículos tirados de vários contextos, né? Um do Novo e dois do Velho, mas um profeta menor e um profeta maior que foi Isaías, você vê, todos eles estão fazendo uma pergunta, que é a pergunta que nós deveríamos fazer para a sociedade de hoje, olhando para aquela pirâmide. Tá? Vocês estão buscando autorrealização, vocês estão buscando o sucesso, vocês estão buscando a casa nova, o carro novo, vocês estão buscando tudo isso joia. Mas tudo isto, é como se nós, como Monte Hebron, fôssemos responder a eles. Tá? Ou nós já encontramos em Cristo. A nossa satisfação está nele, tá? Então, quando você avança nisso, tá? Você lembra isso aqui, ó. Este verso nos lembra que Deus é soberano em seu agir. É ele que encontra pastos verdejantes e água. Então, é o pastor das ovelhas que procurou e achou. Jesus, que é o bom pastor, que procurou e achou. Então, a graça de Deus é suficientemente poderosa para nos socorrer e suprir em nossas necessidades. A água e o pasto representam a mais completa figura de felicidade, a qual Deus pode nos conduzir. O amor eterno de Deus é como um rio, cujas torrentes tornam alegre o coração do seu povo nas horas difíceis. Essas duas frases eu tirei do livro do Philip Keller, não, Timothy Keller, tá? Que é um livro que ele fala sobre o verdadeiro Natal. Um bom livro que tem em PDF, tá? E inclusive foi um dos livros indicados na página da Monte Hebron, aqueles livros que nós indicamos, tá? E o autor trabalha assim que o Senhor descansa aí, tá bom? Timothy Keller é um autor atual, com Max Lucado e Philip Yancey, mas o Timothy Keller, ele tem sido traduzido muitos livros dele e ele trabalha muito essas questões que a gente chama de livro devocional, falando da nossa fé, da nossa caminhada com Deus. E eu achei maravilhoso, principalmente a segunda parte, tá, gente? A água e o pasto representam a mais completa figura de felicidade a qual Deus pode nos conduzir. Por quê? Porque eu tenho a força física e eu tenho a força da minha alma. Ah, mas e a força espiritual? É o Espírito Santo que vem preencher. Então, a tríade do ser humano está aqui, tá bom, gente? Então, quando você entende isso, amado, você avança para algo que, para mim, é importantíssimo, que é o jogo de palavra só desse verso, que é a palavra rabar e a palavra nahal. Então, na palavra rabar, você tem um lugar de descanso, tá? Que era uma cama usada pelos pastores, tá ok? Na nahal, você tem, conduz com cuidado uma pessoa ao lugar de descanso. E aí ele fala, o que seria isso? A palavra dachá, que é trazer à existência uma vegetação nova. Essa palavra aparece em Isaías 35, tá? E ela aparece também em Ezequiel 41, tá? Quando Ezequiel vai falar do renovo que o Senhor vai trazendo, tá? E a palavra manoshat, né? Que significa águas medicinais que curam e restauram a força. Então, quem vai trazer esse jogo de palavras que eu coloquei agora, gente, é um texto, tá, que foi achado lá no Egito, dos coptas, tá? Eles, como se fosse feito uma releitura do Salmo 23. E eles usaram essas palavras que, para a cultura deles, né, a palavra verdejante significa trazer uma vegetação nova e águas de tranquilo significa águas medicinais, porque eles reinterpretaram águas tranquilas ou águas que refrigeram a minha alma como sendo a possibilidade dessa palavra, manohat ou manawat, né? Significa águas que restauram e curam a minha força. É daqui que vem as várias traduções, mas todas elas não estão negando que o provedor é Deus e é Ele que traz à existência todas essas coisas. Então é muito importante você responder aqui. Então, qual é a provisão que Deus trouxe para nós? Quando você vai ver lá em Gênesis 22, 14, a primeira vez que aparece a palavra Yahvé Jireá ou Jeová Jiré, tá? Que é o versículo 2. O versículo 2 é a etimologia da palavra Jeová Jiré, o Eterno proverá. No Gênesis 22, 14, é aquele momento que Abraão vai sacrificar Isaac e Deus providencia, tá, a ovelha. Então, nós já temos um adiantar, né, que
O versículo 1 é a etimologia da palavra Yahvé-Ra, e o versículo 2 é a etimologia da palavra Yahvé-Jiré, ou Yahvé-Jiré-Ra. Jiré-Ra, né? Que o H é pronunciado com engasgo mesmo, né? Então, qual é a providência do Eterno para as nossas vidas? Então, Davi expressou certa vez algo que é verdadeiro acerca de todos nós. Eu gosto desses dois momentos de Davi. Primeiro momento, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando irei e me verei perante a sua face. Aquele momento no Salmo 42, que Davi manda a alma dele se aquietar. Também Davi está, quando ele fala, quando eu verei a sua face, ele não está falando da sua morte necessariamente, mas ele estava na cidade de Keila, tá? E ele estava chegando perto da festa do tabernáculo, e ele queria estar em Jerusalém. Porque estar em Jerusalém, principalmente na festa do tabernáculo, representava para a cultura hebraica ver a face de Deus ou sentir a presença de Deus, tá? É claro que podemos também interpretar que Davi estava falando que um dia ele queria ver a face mesmo de Deus verdadeiramente, como Moisés pediu. Moisés, depois de caminhar tanto tempo com Deus, ter visto tantos milagres para Deus, eu imagino uma hora, né, Deus falando com Moisés, Moisés falou assim: Deus, eu vi tantas proezas tuas, eu vi tantas coisas tuas, tá? Eu poderia ver a tua face? Show me your face, né? Tem uma expressão que a Septuaginta coloca, né? Me deu o show, né? Me mostra a tua face, né? É muito bacana essa expressão, né? Show me your face, né? E aí é o pedido de Davi também, tá? É o pedido de Jó, só que Jó não fez o pedido. Ele afirma: antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje eu te conheço de estar comigo. E um outro versículo de Davi que eu amo também é o 63, que diz o seguinte: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Tá? O Salmo 63, gente, as pessoas colocam que ele estava naquele período que ainda não tinha chegado o mês de Nissan, né, que para nós é o mês de abril, que seria para eles a primavera lá. Tá? Então ele chega, como se ele chegasse e tivesse tudo deserto, e falasse: Senhor, como eu estou com sede, mas a minha sede não é só de água, mas a minha sede é de ti também. E aí, gente, nós precisamos talvez responder para nós quem é ou o que seria a provisão de Deus, já que nós estamos falando de provisão. Tá? O que Deus providenciou para Monte Hebron, o que Deus providenciou para as nossas vidas, tá? Gente, primeira questão: remissão, perdão de todos os nossos pecados, passado, presente e futuro, pois removeu o estilo da dívida, né, que era contra nós, encravando na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 3, 14. E ele pegou, o Paulo fala, né, que aquela conta, nossa conta, né, foi presa naquela cruz, foi pregada ali. Da onde Paulo tirou essa expressão, gente? Quando uma pessoa era crucificada, ela ficava às vezes 1 a 2 dias, talvez até mais, tá? O crucificado não, mas quando ela era morta ou pendurada, tá? Deixava-se morrer. Só que embaixo dela se escrevia o motivo, tá? O motivo pelo qual a pessoa estava sendo. Esse aqui foi morto porque era ladrão de galinhas, um exemplo. Esse aqui foi morto porque era um corrupto. Não, misericórdia, né? Não, ia faltar cruz no Brasil, né? Ia sobrar, né, poucas. Ou esse aqui, então a pessoa passava e tinha. Então Paulo fala o seguinte: olha, lá naquela cruz estava escrita: esse aqui foi morto no lugar da Monte Hebron, lá de Uberlândia, Minas Gerais. Vocês estão entendendo a ideia? E é interessante, só para quem já seguindo essa linha de pensamento, quando eles foram perguntar, e quem perguntava eram os romanos, tá? Os romanos perguntavam: o que nós vamos escrever aqui? Porque, no caso, quem levou Jesus foi o Sinédrio. Qual que é a acusação contra ele? Que pecado que ele cometeu? Que pecado ele cometeu? Não. Já sei. Põe aí. Ele se auto-intitulou Rei dos Reis. Põe lá. Por isso que escreveram. Então, quem passava isso aí, esse aqui morreu porque ele se auto-intitulou Rei dos Reis. Mal sabia que ele não se intitulou. Foi Pilatos que chamou e foram as multidões que chamou. Depois ele só falava assim: é você quem está dizendo isso, tá? A segunda providência, gente, é a redenção e libertação eterna, aquilo que o capítulo 9 de Hebreus vai trabalhar. Aí depois, quando acaba o capítulo 9, vem o capítulo 10, que fala, então, porque nós temos a redenção e a libertação eterna, nós deveríamos ser ousados em entrar no Santo do Santo. Então, o livro de Hebreus retrata assim: ó, toda condenação contra a minha vida caiu por terra, não existe mais.
tá? Da condenação do pecado, Romanos capítulo 8, né? Se existe alguma condenação contra nós, é alguém chegando e dizendo assim, gente, a Monte Hebron aqui, né? Eu estou colocando todos, né? Existe alguma acusação contra a Monte Hebron? Ah, eu acho que existe. Peraí. Nossa, o que foi? Tá tudo em branco aqui? Mas como tá em branco? Deixa eu ver. Não, tá tudo manchado, ó. Tá tudo... Sabe aquele negócio que você risca? Tá tudo riscado com o quê? Nossa, isso aqui é sangue, hein? Tá tudo riscado com sangue. É isso que Jesus falou, está pago. Telestai, está consumado. Eu acho tremendo, porque Paulo entendeu isso, e Paulo fala assim, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem poderá nos acusar de alguma coisa? Quem poderá mentir contra nós, gente? Porque muitas vezes é que nem essas empresas de cobrança, né, que fica te ligando, e você bobo te atendendo. Não atenda, gente, porque eles não têm legalidade pelo Banco Central. Tá? Segundo, eles estão fora do regimento do Banco Central, só que eles mentem e eles fazem uma pressão psicológica. É isso que o diabo faz nas nossas vidas, fica ligando toda hora. Olha, eu vou te executar. Olha, eu vou tomar os teus bens. Aí você fala, então me mostra a condenação. Aí o diabo, peraí, eu vou achar daqui a pouquinho, eu vou lá no inferno pegar e já volto. E volta nada, porque chega lá, está em branco, ou manchado pelo sangue de Jesus, tudo apagado. Do poder do pecado, isso aqui é importante, gente, tá? Eu não apenas tenho a remissão, mas eu também não tenho que pecar mais. Ah, mas se você ainda peca, ou você é cara de pau, ou você ainda não entendeu o que é o fazer do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque, infelizmente, por causa da cultura pentecostal, nós achamos que o agir do Espírito Santo nas nossas vidas é só trazer dons. Sendo que o agir do Espírito Santo nas nossas vidas é nos ensinar todas as coisas, e enquanto ele nos ensina, ele traz o fruto dele, longanimidade, bondade, misericórdia, domínio próprio, mansidão, fidelidade. Eu não vou pecar mais, porque o Espírito Santo em mim me convence de todas as coisas e me ensina todas as coisas. E o Espírito Santo como selo. Então, eu tenho a certeza de que todas as coisas elas estão seladas. Essa palavra selar, gente, é uma palavra muito comum nessa época, que era bater com força, lacrar uma carta, tá? Quem já viu essas cartas antigas, em filmes, né, de rei, que pega um pedaço de vela, derrete uma cera lá, depois pega um anel e bate muito forte. Aquilo lá, se alguém lacrou, é aquela encomenda, né, que você recebe em casa, se por acaso a embalagem estiver violada, né, ou aberta, não receba. Porque ninguém pode abrir isso, é só o Espírito Santo que está em nós. Então nós somos selados, ninguém abre essa questão. Então, amado, para nós encerrarmos, bem no horário hoje, hein? Jeová Jiré. Essa é a etimologia do versículo 2. Davi fala, ele me traz verdes pastos. Davi está falando da sobrevivência física. Tá? E quando Davi fala águas verdejantes, Davi está falando da sobrevivência emocional. Então, no versículo 2, nós temos Jeová Jiré, que providencia todas as coisas, mas nós temos aquele que traz a sobrevivência física e a sobrevivência emocional. Então, é esse equilíbrio que eu e você temos diante de tudo que nós estamos enfrentando. A sobrevivência física envolve a minha prosperidade financeira, envolve as minhas mãos abençoadas para prosperar e fazer, envolve os meus negócios, envolve a minha saúde física, tá? A sobrevivência emocional me envolve as características do Espírito Santo na minha vida, envolve a minha alma sendo curada de todos os traumas que na minha caminhada todos nós enfrentamos e às vezes tentam, como carrapato, agarrar, né, na nossa alma. O Senhor me traz vitória sobre tudo isso. Amém? Amados, é maravilhoso, né? E tem mais, viu? Nós só estudamos 2 versículos, ainda falta 4. Imagina quando nós chegarmos no 6º e você entender, porque somente no final Deus fala, Monte Hebron, eu guardei o bom, a cereja do bolo por último. Eu tenho uma mesa preparada para vocês. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Sandro Estica me procura hoje à noite lá no culto, caso você vá, tá bom? Que em nome de Jesus nós possamos viver isso. Senhor, que isso seja uma verdade nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe todos em nome de Jesus.